Sejam todos muito bem-vindos ao Papo Justo, um local especialmente pensado para que a gente possa aumentar a consciência das pessoas sobre os seus direitos. O papo de hoje interessa principalmente para o agronegócio. Interessa para o agronegócio e interessa para o trabalhador rural, porque hoje nós vamos explorar aqui, passar pelas principais formas de contratação do trabalhador rural. Nós vamos falar aqui de contrato por prazo indeterminado no meio rural, vamos falar de contrato de safra, vamos falar de contrato do trabalhador rural por pequeno prazo, vamos falar de trabalho intermitente, como eu havia prometido a semana passada, e vamos falar também de consórcio de empregadores rurais. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que trabalhar aqui é com a definição de quem é o trabalhador rural. Segundo o artigo 2º da Lei 5889 de 73, trabalhador rural é aquele que presta serviço para o empregador rural, trabalhando em propriedade rural ou prédio rústico. Prédio rústico é aquele prédio que está na zona urbana da cidade, mas que é destinado à atividade agroeconômica. Então esse é o trabalhador rural. Como é que se contrata esse trabalhador rural, né? Toda empresa de meio rural que a gente pode localizar ali, todo setor envolvido com o agronegócio, pode ter trabalhadores que estejam contratados por prazo indeterminado. Uma pessoa contratada por prazo indeterminado no meio rural, ela tem exatamente os mesmos direitos de uma pessoa contratada por prazo indeterminado no meio urbano. É o empregado clássico, vamos dizer assim, né? Então, a partir da Constituição Federal de 88, do artigo 7º, onde houve a equiparação dos direitos entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural, os direitos são os mesmos. Mas para o trabalho rural existem certas características muito pontuais que a gente deve se atentar, né? Então, se você se envolve com o agronegócio, deve perceber essas características pontuais para não cometer nenhum deslize. Por exemplo, em relação ao trabalho noturno. No meio urbano, o trabalho noturno vai das 22 horas até as 5 horas do dia seguinte. Ou seja, existe uma hora ficta presumida de 52 minutos e 30 segundos que vai fazer com que após 7 horas a gente cumpra uma jornada de 8 horas. E o trabalhador urbano tem direito a um adicional noturno de 20%. Já no meio rural, os horários são diferentes. O adicional é diferente. Então a gente tem que, se a gente tem trabalhadores rurais que trabalham no período noturno, a gente tem que perceber isso. Então, por exemplo, o horário noturno do trabalhador rural, para quem trabalha na agricultura, vai das 21 horas até as 5 horas do outro dia. E para quem trabalha na pecuária, vai das 20 horas até as 4 horas do outro dia. Ou seja, é uma jornada de 8 horas. O adicional é de 25% e não existe aquela redução da hora noturna fictícia de 52 minutos e 30 segundos. Em relação também a descontos que podem ser efetuados, os descontos são diferentes. Então, no trabalho rural, você pode efetuar descontos de habitação e alimentação nos seguintes importes. Você pode descontar até 20% de habitação e até 25% de alimentação. Tudo está previsto ali na Lei 5889 de 73, né? Esse é o contrato por prazo indeterminado de trabalhadores rurais, mas existem outras formas de contratação. A principal forma de contratação no meio rural é o contrato de safra, que é um contrato por prazo determinado. Só que como a gente não sabe exatamente quando começa a safra e quando termina a safra, é muito comum que nesse contrato por prazo determinado venha dito que o trabalhador é contratado para a safra do milho de 2025 ou para a safra da soja de 2025, porque a gente não tem certeza de quando vai começar a safra e quando ela vai terminar. Então, esse é um contrato por prazo determinado, onde o trabalhador vai trabalhar só durante o período da safra. Existe também, segundo o artigo 14 da 5889, uma indenização para esse contrato de safra. É uma indenização de 1/12 do salário por mês trabalhado. Então, todo mês trabalhado, o trabalhador tem o direito a 1/12 do seu salário. Quando chegar no final da safra, ele tem essa indenização de 1/12 do salário por mês trabalhado. É possível se levantar numa matéria defensiva a ideia de que o FGTS, o regime do FGTS, substituiu essa indenização de 1/12% do salário por mês trabalhado, 1/12, né? Que está prevista no artigo 14 da 5889. Mas, majoritariamente, os tribunais do país entendem que essa indenização do artigo 14 continua válida. Então, só se atentar para essa questão da indenização no contrato de safra. Também uma outra forma de contratar trabalhadores no meio rural é o contrato de trabalho rural por pequeno prazo, que está previsto no artigo 14A da 5889 de 73.
Nessa forma de contratação, existem certos requisitos que devem ser observados, né? Então, o empregador tem que ser pessoa física. O empregador, pessoa jurídica, não pode realizar contrato de trabalho rural por pequeno prazo, tá? Empregador, pessoa física. O trabalho tem que durar, no máximo, 2 meses dentro de um ano. Esse trabalho tem que durar, então, 2 meses dentro de um ano, não pode passar de 2 meses. O pagamento é feito dia a dia de todas as verbas, então se paga dia a dia tanto a remuneração combinada, quanto também 13º proporcional, férias proporcionais, descanso semanal remunerado, né? Deve haver a inclusão obrigatória na GFIP desse trabalhador por parte do seu empregador rural e anotação em carteira de trabalho. Então, se cumpridos todos os requisitos, é possível fazer um contrato de trabalho rural por pequeno prazo no meio rural. Agora, se um desses requisitos não for observado, o que vai acontecer é que esse trabalho vai ser considerado um contrato de trabalho por prazo indeterminado e esse trabalhador vai poder questionar na justiça a existência de outros direitos, né? Outra forma de se contratar no meio rural é o trabalho intermitente, né? A possibilidade de haver serviço de área intermitente no meio rural sempre foi prevista no artigo 6º da Lei 5889. Então, isso está muito pensado e muito ligado à questão da pecuária, né? Onde o trabalhador que se ativa na pecuária, ele acorda muito cedo, vai lá, trabalha, e depois, às vezes, ele cumpre um intervalo muito grande de jornada até voltar a trabalhar normalmente de novo. Então, foi previsto no artigo 6º que seria possível um serviço diário intermitente no meio rural. Só que a reforma trabalhista trouxe o artigo 452A, que prevê o contrato de trabalho intermitente. A questão é, esse contrato de trabalho intermitente é possível também no meio rural? A jurisprudência ainda recebeu poucas ações sobre esse tema e tal, ela ainda está, de certa forma, sedimentando esse campo, mas aparentemente não existe nenhuma incompatibilidade entre o trabalho intermitente e o meio rural. Desde que observados todos os requisitos do artigo 452A da CLT, o contrato escrito, anotação em CTPS, as formas de convocação ali com 3 dias de antecedência, um dia para responder, a multa por quem, de certa forma, descumprir o acordo de comparecimento para trabalhar, o pagamento diário de todas as verbas, desde que tudo seja feito observando o 452A, é possível fazer trabalho intermitente no meio rural também. Se você quer saber mais sobre o trabalho intermitente, eu já gravei um vídeo aqui nesse canal sobre o trabalho intermitente, trazendo um pouco mais de como funciona essa mecânica de contratação. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, você pode clicar ali e assistir esse vídeo, né? Por fim, vamos falar então do consórcio de empregadores rurais. O consórcio de empregadores rurais, ele está previsto no artigo 25A da Lei 8.212 de 91. A Lei 8.212 de 91 é a lei que prevê o custeio da Seguridade Social, enquanto a Lei 8.213 de 91 é a lei que traz os benefícios da Previdência Social. Então, no artigo 25A da Lei 8.212 está previsto o consórcio de empregadores rurais, né? Também existe uma previsão através de uma portaria do Ministério do Trabalho, que é a portaria 1964 de 99, né? Como é que funciona isso? Esse consórcio é uma união de produtores rurais, pessoas físicas. Então, só se pode fazer consórcio de empregadores rurais, pessoas físicas, né? A pessoa jurídica não pode participar dele. Como é que funciona isso? Esses pequenos empregadores rurais, eles se reúnem para contratar, às vezes, um ou dois trabalhadores que vai prestar serviço para todos esses empregadores. Eles se reúnem, eles firmam um acordo, esse acordo é levado a registro em cartório. Nesse acordo vai estar lá dizendo quem são os empregadores rurais que fazem parte desse consórcio, vai estar dizendo qual é a remuneração devida, vai estar dizendo a identificação das propriedades rurais, né? Esse acordo, então, é levado a registro no cartório. Nesse acordo, um desses empregadores rurais é indicado para fazer a organização desse trabalho. Então, esse empregador que está indicado nesse contrato vai ser a pessoa que vai contratar o trabalhador rural, que vai pagar o trabalhador rural, que vai, de certa forma, organizar o trabalho e que vai dispensar ele quando for o caso de dispensar ele, né? Esse também vai ser a pessoa que vai fazer a matrícula perante o INSS desse trabalhador rural, né? Então, ele é a pessoa que contrata, dirige e dispensa o trabalhador rural. Todos os empregadores, todos os produtores rurais, pessoas físicas que fazem parte desse consórcio de empregadores rurais, é bom que se diga, são solidariamente responsáveis pelo adimplemento de todos os direitos trabalhistas desse trabalhador. Ou seja,
Se esse empregador que foi escolhido por eles para fazer a gestão do empregado, eventualmente não pagar o salário, não pagar o 13º, não pagar as férias, não cumprir com algo que a legislação diga que tem que cumprir, todos os demais empregadores rurais que fazem parte desse consórcio vão ser chamados para efetuar esse pagamento. Então, a grande vantagem é a simplificação, né? O consórcio de empregadores rurais, você simplifica toda a parte administrativa, porque vários empregadores rurais, pessoas físicas, podem se reunir para fazer a contratação de um ou dois trabalhadores que vão prestar serviço para todos esses empregadores rurais, né? Existe uma questão que ainda é debatida na doutrina, se esse módulo de consórcio de empregadores rurais poderia também acontecer no meio urbano, porque o artigo 25A da 8.212, ela especificamente diz de trabalhadores rurais, né? A jurisprudência, de certa forma, ela entende possível também haver consórcio de empregadores urbanos. A gente usa como um exemplo que aparece às vezes em alguns julgados o caso, por exemplo, do guardador da rua, né? Aquele trabalhador que de certa forma é escolhido às vezes por moradores de 2 ou 3 quadras para ficar fazendo uma ronda noturna nas ruas, né? Então, esses moradores, eles podem se organizar na forma de um consórcio de empregadores rurais, eles também vão ter que fazer um documento, vão ter que registrar em cartório esse documento, né? Vão escolher um desses empregadores para efetuar os pagamentos e fazer a gestão do empregado, e de certa forma, de uma maneira simplificada, vão contratar um guarda de rua que vai cuidar de todas as casas, né? Então, meus amigos, esse era o Papo Justo de hoje. Era um papo justo que interessava o agronegócio e aos trabalhadores rurais. Era um papo justo que previa aqui, de certa forma, trazer para vocês várias formas de contratação de empregados rurais, que pode ser através de contrato por prazo indeterminado, de contrato do safrista, de contrato de trabalhador rural por pequeno prazo, de trabalho intermitente, ou também de consórcio de empregadores rurais. Se você gostou desse tema, curta e compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar e nos vemos no na próxima semana.